Olá! No primeiro diagnóstico de 2022, eu vou analisar a situação de cada um dos 5 principais candidatos a presidente da República nessa etapa da caminhada para outubro. Nesse trimestre, o que assola, o que preocupa Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro e João Dória? Vamos lá? Vamos começar por quem está na frente nas pesquisas, o Lula. O Lula tem o desafio muito difícil de conseguir não cometer erros. Tá certo que nenhum candidato pode errar ao longo desse ano, mas quem está lá em cima ou quem tem chance concreta de ir para o segundo turno tem que errar muito menos que os outros. Cada errinho do Lula pode tirar dele os percentuais necessários, talvez, para ele ganhar em primeiro turno. Podem dificultar o crescimento que ele precisa para consolidar o que se avizinha dessa vitória no primeiro turno. Ou, pior, podem fazer com que ele tenha uma queda expressiva o suficiente para diminuir a vantagem grande que ele tem em relação ao Bolsonaro e não só a disputa ir para o segundo turno, como ele ir mais fraco para esse segundo turno. A maioria dos analistas avalia que existe uma possibilidade concreta de o Lula, quando voltar a estar sob ataque, com casos de corrupção do PT e suspeitas que ainda pairam sobre ele, voltarem a ser mencionadas, voltarem a ser discutidas, esse percentual tão alto do Lula caia um pouco. De novo, quanto mais ele retardar essa queda, mais chance ele tem de resolver no primeiro turno ou de ganhar no segundo. E o Bolsonaro? O Bolsonaro tem que crescer, desesperadamente ele tem que crescer, e ele não pode cair. Tá certo, de novo, vocês devem estar pensando, ok, todos têm que crescer e ninguém pode cair. Mas a situação do Bolsonaro é muito delicada. Ele tinha, há alguns meses, uma presença no segundo turno garantida. Hoje, essa presença já não é tão confortável como foi alguns meses atrás. Se os candidatos que tentam furar essa polarização, tentam ser algum tipo de terceira via, seja uma terceira via mais à direita, uma terceira via mais à esquerda, se algum desses candidatos cresce e o eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro enxerga nessa pessoa um nome para tirar o Bolsonaro do segundo turno e derrotar o Lula no segundo turno, pode ser um grande problema para o Bolsonaro. O presidente precisa que o aumento que ele deu no Bolsa Família, uma eventual recuperação da economia, o aumento crescente da taxa de vacinação que a gente sabe que ele não contribuiu praticamente em nada, pelo contrário, todas essas eventuais boas notícias se traduzam em uma melhora da sua popularidade e, consequentemente, da intenção de voto. Mas não é isso que a gente vem vendo acontecer até agora. Até agora, o crescimento da vacinação não se traduziu em votos para o Bolsonaro, a economia não melhorou, pelo contrário, a gente tem visto, e só nas próximas pesquisas a gente vai conseguir medir exatamente o impacto do aumento do Bolsa Família, que aconteceu no fim do ano passado e teve agora o seu segundo pagamento e, portanto, o destinatário, quem recebe o Bolsa Família, percebendo no dia a dia o impacto desse crescimento. Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória, eles têm o mesmo problema. Eles precisam ser essa pessoa que vai sinalizar para o eleitor o eleitor que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que um deles é capaz de derrotar os dois. Derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, porque é muito improvável que o Lula não esteja no segundo turno, porque ele tem uma vantagem muito grande em relação aos outros, e no segundo turno ser o anti-Lula. Ciro Gomes lança na semana que vem a sua pré-candidatura. O João Dória ainda não teve uma formalização desse lançamento, nem o Moro, mas se comportam como pré-candidatos. E eles precisam diminuir a desconfiança de que em algum momento desse trimestre ou desse semestre eles vão jogar a toalha e desistir dessas candidaturas, de suas candidaturas, em nome de outros. Os outros candidatos que vinham se movimentando para tentar ser essa terceira via, meio que, por enquanto, recolheram seus tambores. A Simone Tebet continua pré-candidata, mas a baixíssima pontuação nas pesquisas
faz com que as pessoas não a vejam ainda como uma pessoa competitiva, e o mesmo acontece com o pré-candidato, que não se anunciou publicamente, mas seu partido sim, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado pelo PSD. A aposta é que será um dos primeiros a jogar a toalha. Embora o Gilberto Kassab, presidente do PSD, diga que não, que ele vai até outubro. Nos próximos 3 meses, a gente tem que ficar muito atento no vai e vem, no sobe e desce, se é que isso vai acontecer das pesquisas. A grande maioria da população ainda não está nem aí para a eleição. Quem está ligado no noticiário relacionado ao pleito de outubro somos nós, pessoas que acompanhamos com atenção o noticiário político. Se você sair na rua, tem gente que, se duvidar, sequer sabe que vai ter que votar esse ano. Mas uma eventual queda do Lula, uma eventual queda do Bolsonaro e o eventual crescimento de algum dos outros candidatos que tenta a terceira via pode fazer a coisa esquentar.